Irmãos, como é importante nós louvarmos a Deus com cânticos bíblicos, que falam realmente, expressa a graça de Deus. E esses cânticos falam da tão grande salvação. Nós estávamos mortos, e um dia Deus veio até nós, efetuou uma tão grande salvação. E graças a Deus por isso, por tão grande salvação. E eu gostaria nessa noite de falar um assunto que tem mexido ao meu coração, e o tema eu coloquei assim: os cuidados para com a família em tempos difíceis. Eu creio que é importante nós estarmos discernindo os tempos, ver o que está acontecendo, e isso para a glória do Senhor, para nós estarmos como cristãos nos balizando, para nós andarmos olhando para Jesus, o alvo, num terreno hostil, numa vida nesse mundo, totalmente contrária aos princípios de Deus. E eu creio que é isso, a gente vendo, e a gente poder orar ao Senhor e ver por onde conferir com a palavra de Deus, porque Deus realmente nos salvou e a nossa família pertence a Ele. Sendo assim, nós precisamos do Senhor, do nosso Redentor, do Cristo Jesus, para nos dar essa continuidade nessa carreira tão brilhante que Deus nos chamou em Cristo Jesus. Para estar olhando para a nossa família, o tesouro que Deus nos deu, para ver realmente por onde, o que está acontecendo, o que nós podemos, o que cabe a nós, qual é a nossa responsabilidade diante da soberania de Deus. E eu creio que não tem outra maneira melhor do que seguro, é para nós vermos essa instrução da família. Hoje a importância é nós começarmos com Deus. Tudo começa com Deus, nós precisamos avaliar, voltarmos, buscarmos na Bíblia, na palavra do Senhor e ver como que aconteceu, o que é que está acontecendo, para nós tomarmos as devidas providências. Eu gostaria que nós pudéssemos começar com um texto aí em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, olha o que Paulo fala. Ele diz assim, versículo 15 até o versículo 17: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem possa interessar, como uma parte da tua igreja espalhada por esse universo. E nós te damos graça por isso, é um momento muito importante, com temor, com gratidão a ti, Senhor, dependendo inteiramente do teu Santo Espírito, que o Senhor possa fluir no nosso meio, dando graça, trabalhando a tua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que aumente a nossa fé em ti. Por favor, Senhor, flua teu Espírito, glorifica o teu nome, Senhor, e edifica a tua igreja. Nós te pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é interessante que Paulo aqui, ele fala portanto. Quando ele fala portanto, a gente vê o que ele disse nos versículos anteriores. E aqui o tema é o fruto da luz e as obras das trevas. Então ele vai trabalhar isso exatamente, para ver que, e no versículo 14, último versículo aí, ele fala: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então é importante a gente ver esse portanto, trazendo, obrigado irmão, está vinculado ao que ele disse nos versículos anteriores. E aí ele faz uma coisa interessante, ele fala assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, não como sem sabedoria, e sim como sábios. Aí no versículo 16 ele usa uma palavra, remindo o tempo. Essa palavra remindo, ela tá ligada, faz uma ligação com relação a Colossenses, ali em Colossenses ele fala, exatamente, está dentro do contexto, Colossenses 4, versículo 5, ele fala, portai-vos com sabedoria, para com o som de fora, aproveitais as oportunidades. Então isso que Paulo está dizendo. Agora, interessante que eu estava ouvindo a palestra do pastor
Heber Campos, e me chamou muita atenção, achei muito bom o que ele disse. Exatamente esse texto aqui, remindo, ele diz que nós estamos para salgar, e esse salgar seria para retardar o apodrecimento moral ao nosso redor. Ou seja, aquela figura do salgar, ele diz que lá atrás não tinha ainda a geladeira, então a carne apodrecia, ela tinha que ficar no sal. Então hoje essa figura, eu achei lindo isso, salgar, esse remir, isso cabe a nós, é uma responsabilidade nossa, usado para aquilo que nós fazemos. Ou seja, remindo o tempo, salgando, retardar o apodrecimento moral ao nosso redor, porque os dias são maus. Então Paulo faz uma exortação aqui muito importante, para nós olharmos que a hora está difícil, são dias maus, ou seja, a força maligna está aí. Deus por sua vez está trabalhando os conceitos de Deus, levando a igreja dele a cada dia mais a ele amadurecer, crescer na graça de Deus, as famílias sendo salvas, tendo uma vida que glorifique e honre o Senhor. Mas por outro lado, as forças contrárias, o inimigo, ele está também, ele não pode mexer com a salvação, mas ele vai fazer de tudo para trabalhar, para distanciar cada dia mais do nosso Redentor. E isso são dias maus, e nós precisamos entender isso. E Paulo fala: por essa razão não vos tornei insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E como é que nós vamos entender a vontade de Deus? Não tem outro jeito. Nós estarmos buscando a Deus, a palavra dEle, tendo intimidade com Ele, e nós reunirmos como igreja, como nessa noite. Hoje é uma oportunidade muito grande. Primeiro, de nós confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Como igreja, nós confessamos nessa noite que nós servimos um Deus, e o nome dEle é Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. E aí então nós vamos entendendo, compreendendo o que aconteceu. Irmãos, hoje, coisas que muitos de nós lá atrás não ouviam falar sobre ideologia de gênero, casamento homossexual. Então são coisas que ainda bate atravessado, mas nós precisamos estar verificando, estar entendendo. Nós não precisamos fazer vista grossa. Às vezes eu quero fazer isso, mas diante de um texto, diante do que está acontecendo, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos entender o que Deus quer com tudo isso. E realmente é uma situação difícil para nós, como cristãos. E o que nós fazemos? Cruzamos os braços? Não, é fazer isso que Paulo fala. E tudo isso que está acontecendo é contrário aos princípios de Deus. Tudo isso foge ao que Deus estabeleceu dentro dos seus princípios, da sua palavra. Porque o propósito de Deus é edificar as famílias, mas o inimigo está tentando destruir, separar, distanciar de Deus, cada dia mais. E isso é uma luta. E nós entramos de que jeito? Clamando a Deus, como Paulo fala, remindo o tempo, fazendo aquilo que nos cabe, comprometendo com Deus, relacionando com Deus, cuidando da nossa família, reunindo em nome de Jesus no corpo de Cristo. E a gente então fazer um pouco eu queria fazer um pouco dessa retrospectiva, aonde isso começou. Por exemplo, não tem jeito, nós temos que olhar lá em Gênesis, onde tudo aconteceu. Deus criou todas as coisas na sua sabedoria, na sua majestade, e Ele fez o homem, fez a mulher, e começou as coisas, a partir do capítulo 3 de Gênesis, ali, 1º, 2º, até o 5º versículo, você vê que a serpente chegou, e ela então começa a fazer uma proposta maligna ali. Ela inverte os princípios, ela inverte a palavra, ela mexe com o caráter da integridade de Deus, e ela então faz algumas propostas ali indecentes. E ali, interessante que Eva entra, e ali então aquele primeira família, aquele primeiro casamento, vai para a ruína. Irmãos, aquilo ali, a gente precisa entender que aquilo, o inimigo usou aquela tática, e hoje aquilo persiste até hoje. Por isso que é importante nós ver lá como foi tudo aquilo. Então, aquela situação lá, hoje está aí, montada uma situação onde o inimigo está realmente tentando fazer tudo aquilo que ele começou lá.
E nós precisamos ficar atentos. E de que jeito? Então ele colocou essa dúvida no coração de Eva. E isso fez a ruína. Ela entrou por esse caminho, ele ofereceu, ele mostrou, distorceu a palavra e ela caiu ali, realmente olhando que o fruto era bom, e aquilo entrou para a mente dela, na mente, tudo começa na nossa mente, e ela então ofereceu ao marido, e eles foram para a ruína, para a queda. Irmãos, a importância de nós vermos isso, o desejo de Satanás é realmente colocar na mente do homem coisas que vêm atrapalhar, para colocar dúvida, para distanciar de Deus, para dizer que não é bem assim. E nós precisamos estar atentos com relação a isso, porque ali abrir os olhos para ver o que é certo e o que é errado. E hoje o preço é caro. Muitas vezes as famílias estão andando de acordo com, esse foi o que o Satanás quis, de acordo com seus próprios padrões. Eu acho que é assim, eu penso que é assim, bom, mas não é assim. Nós temos um Deus e temos que submeter os princípios de Deus aos padrões de Deus, não tem outro jeito, né? E depois dessa queda, nós caminhamos um pouco mais. Então Satanás lançou esse engano na mente de Eva. Olha, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, olha só o que ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 11 de 2 Coríntios. Vamos dar uma olhadinha, um versículo ali, o versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 11, olha o versículo 3, ó. Paulo diz assim aqui no versículo 13: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva, olha aí, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, isso aqui é importante, porque o que foi que aconteceu lá? A astúcia do inimigo, ele enganou, e assim também tomar cuidado para que a nossa mente não seja corrompida, porque tudo começa na mente. Paulo fala, então a importância de nós estarmos guardando a nossa mente. O que os nossos olhos e a nossa mente, nós precisamos estar vendo o que está entrando aqui dentro. Tomar esses cuidados, porque está aí montado, nesse mundo hostil, as armas do inimigo estão aí, oferecendo, para não ser enredado, porque a simplicidade, Paulo deixa claro aqui, ó, a sua simplicidade, a pureza, a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Cristo é simples, é coisas que basta nós obedecermos, estudarmos a palavra, mas como é difícil isso, mas pela graça de Deus, confirmando o texto, o Espírito Santo vai trabalhando em nossa mente, nosso coração, e nós vamos então cedendo e vamos então cumprindo pela graça de Deus. Então aqui a gente vê isso. Agora, caminhamos mais um pouco. O que acontece? Deus, depois da queda, ele determina, ele coloca no coração dele, ele decide desaparecer da face da terra o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus. Ele falou, agora vou parar com tudo, vou acabar, porque não tem jeito mais. E ele fez isso, porque ele é o soberano, mostrar que ele é Deus. E lá em Gênesis 6, 8, então, ele vai fazer com que acabe. Mas Noé achou graça diante do Senhor. Aleluia por isso. Ele manda o dilúvio, e quem é que Deus preserva? Né? Nós vemos lá que ele foi a sua família. Ele disse, né? Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, ou seja, a tua família, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Interessante isso. O que Deus fez? Ele preservou o quê? Uma família. Então a gente começa a ver a importância que é. Ele começou com uma família, mas depois ele levanta Noé e ele preserva a família de Noé. Então a gente começa a entender que Deus tem um carinho especial com a família. A família não é o supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus, nós conhecemos Deus em Cristo Jesus.
Mas a família, Deus tem um olhar especial para ela. Porque a igreja é constituída por famílias. E aí então, a gente vê que ele diz que entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. E é interessante que depois você vê lá no capítulo 8, você vê que, hora que baixa o dilúvio, a arca estaciona, e ele diz, então disse Deus a Noé, sai da arca. Quem que sai da arca? Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Deus recomeça tudo com uma família. Então a gente começa a entender que é importante, Deus tem um olhar especial para a família, um cuidado especial, graças a Deus por isso. E depois a gente caminha um pouco mais e chega com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, e ele diz, porque eu te escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que o guarde no caminho do Senhor, ele, a sua casa, a sua família. E ele fala uma coisa interessante ali, que pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Irmãos, é interessante isso, porque a gente vê como Deus caiu a primeira família, ele exterminou a humanidade, mas ele levanta Noé, uma família, com a família, ele vem com Abraão, a sua família. E agora eu gostaria nessa noite, nessa continuidade, para nós olharmos alguém também que pode nos ajudar também nesses cuidados com a família em tempos tão difíceis. Eu gostaria que os irmãos pudessem, por favor, abrir a sua palavra, a Bíblia, no capítulo 24 de Josué. Josué no capítulo 24. Vamos aí, versículo 14 e versículo 15. Ele diz assim no versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além dos Eufrates, ou aos deuses amorreu em cuja terra habitais. Ponto. E ele termina esse versículo de uma maneira tão maravilhosa. Ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Na NVI ali, ela fala família, casa tipifica família. Irmãos, que coisa tremendo isso aqui. A gente precisa entender aqui uma coisa importante, que aqui, o texto aqui fala de uma renovação da aliança. Aqui a escolha não é feita por descrentes, mas sim por crentes, assim como Josué, são guiados pelo Espírito Santo. E eles estão determinados a não abandonarem a fé no Senhor. Então é uma renovação de uma aliança. Parece que, se a gente olhar, eu estava pensando aqui, se você olhar aqui, praticamente é o último capítulo de Josué. E depois você vai ver aí que a morte de Josué. Então parece que Josué já tinha um tempo que ele vinha andando com Deus. E parece que agora ele para e fala, vamos tomar uma decisão aqui. Eu acho que é importante isso, na nossa caminhada, tem momento que a gente precisa fazer uma triagem, a gente precisa fazer... Como é que é? Chamar todo mundo e ver como é que está. Isso é importante. Parece que Josué estava indo, parece que ele percebia que ia embora. Então ele vai colocar a casa em ordem. Interessante isso, irmãos. É interessante que ele fala, né? Ele coloca ali, porque a quem servais aos deuses, a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou os deuses amorreus. Então ele coloca as duas classificações de dois lugares. Mas é interessante isso porque antigamente a gente, né, os deuses, parece que deuses, idolatria são coisas de apenas de madeira, de ferro e tal. Mas hoje a gente entende que tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, nós estamos fazendo idolatria.
Então parece que isso para nós hoje, nós trouxemos para o nosso dia hoje, fazendo aplicação para nós hoje, nós precisamos ver isso. É a mesma coisa se eu fosse perguntar hoje, aqui nós temos, todos aqui, a maioria são convertidos pela graça de Deus. Se eu perguntar, olha, e aí, vocês querem continuar servindo? Eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas por que isso? Nós estamos falando para os cristãos, é algo de conferir, de ver como é que nós estamos, é alinhar nossa fé, é uma renovação da aliança, né? Aqui apontando para a renovação na nova aliança que viria em Cristo Jesus. E é interessante aqui, irmãos, presta atenção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essa foi uma decisão tão linda na Bíblia, de um homem, de um marido e de um pai. Ele tomou essa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, que resolução tomada que ele fez. Saber que ele ia encontrar de hora difícil. Nós sabemos que a família, não é fácil lidar com o casamento, com a família, com os filhos, mas Deus instituiu e nos dá graça para nós. Basta nós estarmos cumprindo os princípios que Ele deixou para nós, com a família. E Deus é conosco, que mais está interessado Ele do que nós. Deus está muito interessado. Ele vai conosco no caminho dEle mesmo, para levar Ele mesmo. Ele tem desejo disso, que os seus filhos anelam Ele a cada dia mais, que o amem, que busquem, e Ele se faz conhecido, porque esse é o desejo de Deus. É um Pai amoroso e bondoso. Quando você procura, Ele está ali pronto, é o que mais Ele quer. Às vezes Ele espera um pouco, o filho está ali, Ele espera, tem sabedoria. Deus é um Deus sábio. Então a gente vê isso. Agora preste atenção, como foi o resultado disso? Olha só que interessante. Vamos acompanhar aí o próximo versículo. Versículo 16. Olha só que interessante. Então respondeu o povo e disse, o povo responde e diz: longe de nós o abandonarmos o Senhor. O que nós começamos a ver aqui? O que nós começamos a entender aqui? Que eles tinham o Senhor. Longe de nós abandonarmos o Senhor. Então é um trilho, é um chamar a atenção, é como você faz com a sua família, às vezes chama a turma lá e fala: e aí, como é que você está? Vamos conferir as coisas aqui. Então, parece que é isso. Então ele fala: longe de nós abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses. Agora olha o versículo 17. Porque o Senhor é nosso Deus. Aleluia. O povo responde: Ele é o nosso Deus. Nós já sabemos, Ele é o nosso Deus. Isso é lindo porque é uma confirmação, é um reforço, é uma redundância aqui, que o povo responde, é responsível a isso. Ele é o nosso Deus. Parece que eles acordam, né? Esse é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir. Agora, preste atenção aqui, o que ele vai falar? Ele é que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Quer dizer, refresca a lembrança, traz a recordação, e eles lembram do fato, reconhecem de onde foi tirado isso. E os filhos, os pais acompanham. Nossa, nós éramos servos do Egito, e Deus com a sua potente mão nos salvou, fez maravilhas no nosso meio, e cá estamos nós hoje. Não é por nós, não é mérito nosso, é pela graça de Deus. Assim também nós trouxemos para os nossos dias, fazendo já uma aplicação para nós, na nossa família, reunir a família, e aí, vamos servir, vamos. Saiba de uma coisa, não somos nós que escolhemos, nós estamos renovando uma aliança que Deus nos fez, foi Ele que nos chamou. Estamos onde estamos, é pela graça de Deus, não há mérito em nós. Se nossa família, nossos filhos foram salvos, não há mérito em nenhum em nós, foi Deus que fez isso. Então, aí por quê? Aí lembrar de onde foi que saiu. Então, ver os grandes feitos de Deus, isso é importante, ver o amor de Deus. E aí o povo é responsivo a isso. Nós não vamos abandonar aquele. Como nós vamos fazer isso? E aí então, Ele nos guardou em todo o caminho. E aí no versículo 18 ele fala: o Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é, de novo, o nosso Deus.
Irmãos, isso é muito importante. Agora eu queria ver com os irmãos, nós estarmos realmente conferindo isso diante de Deus, com a nossa família, como nós estamos, se entrou algum ídolo, se nós estamos no nosso coração, nós estamos deixando entrar outros valores naturais, corruptos, e trocando a glória de Deus por outros. É importante isso, para nós nos arrependermos, voltarmos para Deus, e ver que realmente entrou alguma coisa aqui, e Deus não é mais aquele lugar que Ele devia, um lugar de honra. Isso ainda há graça, misericórdia de Deus, né? Então, agora, a importância de nós olharmos aqui e ver como que foi que esse êxodo, essa saída, esse resgate do povo lá. Isso é importante também. Eu gostaria de que a gente pudesse ver isso, e eu convido você também a nós olharmos o que eles falaram aqui. Como nós somos, os nossos pais, né, eles estão dizendo, reconhecendo que Deus tirou eles lá do Egito, da escravidão, e trouxe aqui no lugar para nós. Então eu gostaria que nós pudéssemos olhar no livro de Êxodo, lá no capítulo 5 de Êxodo, ver realmente o que aconteceu ali, um pouco dessa maravilha que eles falam, né? Que eles falam aqui, que é Ele que nos fez subir a nós, nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo esse caminho, né? É interessante isso, e é muito importante a gente estar revendo esses assuntos. Êxodo, no capítulo 5, olha só, aqui no capítulo 5, eu gostaria de ver o seguinte aqui no capítulo 5, que nós vamos ler alguns versículos. Primeiro mostrar o que aconteceu ali. Deus escolhe Moisés para o êxodo, e nessa saída eles têm um empecilho, que é Faraó. Os irmãos lembram, Faraó vai impedir, isso está debaixo da soberania de Deus. Deus endurece o coração, porque não tem ninguém que impede a vontade de Deus. Então Deus mesmo faz aquilo para mostrar na sua soberana vontade. Ele fez isso. E é interessante que ali aparecem 10 pragas, né? Mostrando que Moisés ia lá falar com ele, com Arão, e falar com Faraó, e resistia, Deus mandava uma praga. Isso foi durante um processo de 10 pragas. E isso tudo agora, eu gostaria que a gente pudesse tirar alguma coisa dentro desse contexto, para nós vermos como também algumas coisas que aconteceram, né? E aqui está, no versículo 1, vamos ler aí, acompanhar a leitura no capítulo 5. Olha só, primeiro versículo, vamos até o 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, olha só o que eles queriam: celebrar uma festa no deserto. No deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Quer dizer, Faraó se achava soberano. Eu não conheço o Senhor. E ele lança então essa pergunta: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência, com espada. Então disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo do seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós distraiais das suas tarefas. Então ele vai pedir, e Faraó fala: o povo, isso vai distrair, eles têm muito a fazer, tem muito trabalho para fazer. Não é assim. E eles vão, o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Quer dizer, mostrando que Moisés vinha com uma proposta, vinha realmente dizendo que para tirar o povo, para deixar o povo ir, e aquilo ele achava que era uma distração. E aí então nós vamos ver alguns versículos para a gente ver o que é que está acontecendo. Então o primeiro ponto aqui é esse, né, que a gente vai trabalhar. Versículo, a gente caminha um pouco mais e chega aqui, por exemplo, vamos ver um versículo.
eles faziam os tijolos e usavam a palha. E eles recebiam tudo pronto, a palha vinha ali. Agora, diante disso que Moisés veio falar para tirar o povo, deixar o povo ir, Faraó agora aflige os israelitas. Olha só, vamos ver o versículo, olha só, versículo 6, versículo 7. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajunte para si palha. Então, está tendo alguma coisa contrária aí. Parece que Faraó está querendo colocar mais trabalho, mais serviço. E olha só, e exigireis deles, versículo 8, a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. A interpretação de Faraó é que eles estavam ansiosos. Se nós trouxermos para hoje não é diferente. Esse povo é ansioso. Eles não estão dificultando, nós estamos pensando só em trabalhar, e esse povo está pensando em reunir, em cantar, em fazer festa no deserto. E aí então ele fala, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles apliquem e não deem ouvido às palavras mentirosas. Quer dizer, essa foi a interpretação de Faraó. E aí então você chega no versículo 10, a mesma redundância ali, Faraó, não vos darei palha. No versículo 11, ide vós mesmos e ajuntai palha onde o puderes, para achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então, aqui, olha o versículo 14, e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles, e os superintendentes lhes diziam, por que não acabasse nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolo como antes? Então, qual que é a ideia aqui? Era dar mais serviço, mais trabalho, para que o povo ficasse ali preso, não pudesse pensar em sair. O que nós trazemos para hoje? Qual que é a proposta hoje? Essa proposta está aí hoje. Trabalhar todos nós precisamos. Deus, isso é importante, é bíblico. Mas parece que o inimigo, Faraó, quer mais trabalho, porque para quê? Para não ter tempo mais com Deus. E consequentemente para com a família. Hoje está montado isso. Se trabalha até madrugada. Preciso mais dinheiro para comprar mais presente para meus filhinhos, para tal. Isso não é nada demais dar presente, não é isso que nós estamos falando. Mas às vezes as pessoas estão sacrificando, deixando um tempo com Deus, com a família, e estão correndo trabalho desenfreado, até madrugada e volta dentro e tal. Então o que é isso? É uma proposta que está aí. Esquecendo de Deus, relacionamento com Deus e consequentemente com a família. A família vai minando, Deus vai ficando de lado, distante. Essa proposta está aí para nós hoje. Por isso que é importante nós estarmos pensando no que Paulo diz. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas remindo o tempo. Então, salgando, isso cabe a nós. Olhar e tomar uma decisão. Eu preciso diminuir o ritmo. Não é parar de trabalhar, não é isso, mas diminuir e tal. Ver isso é importante, né? Depois, olha só, a gente caminha um pouco mais, já achamos um ponto aqui importante para trazer nos nossos dias. Está oferecendo essas propostas aí, para que seja barrado essa corrida em direção a Deus, para que corramos mais devagar, mais lento, até diminuindo, até distanciando de Deus, e ficamos realmente à ruína. E aí a família padece e tem consequências aí, graves. Muito bem. Mas vamos caminhar um pouco mais, nós vamos achar um segundo ponto aí. Olha só, capítulo 8, dá uma olhadinha no versículo 27, de novo. Agora chamou o Faraó a Moisés e Arão e ele falou. Agora olha no versículo 27. Moisés, o que eles falam aqui? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor de novo, irmãos. Os irmãos lembram que são 10 pragas. Aqui nós estamos entrando na quarta. Então olha só, temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Versículo 28. Então disse Faraó, olha que Faraó fala. Deixai-vos
deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Agora presta atenção, somente que saindo não vades muito longe, orais também por mim. O que é isso? Ele fala, então vai, mas vocês não vão muito longe. Parece que a ideia aqui é que o faraó não quer perder o controle do povo. Ele quer ter a turma, mas não ir muito longe, para ele pudesse ver, controlar. E ore por mim, orar pelas, quem sabe aqui ele fala com as pragas, que manda embora aquelas pragas. Está me incomodando aqui. Irmãos, hoje não está diferente. O inimigo está fazendo proposta porque você não está querendo ter o domínio sobre nós, dominar, ele poder realmente, ele querer governar nossas vidas. Isso é uma cautela que nós devemos. Moisés foi firme dele. Moisés respondeu a Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Aqui a firmeza de Moisés mostra que Deus não negocia, ninguém faz negócio com Deus. Deus é firme nos seus princípios, é imutável. E aí então parte para mais, e tem mais uma espera, mais outra. E aí então a gente entende isso, que precisamos tomar esse cuidado, né? De quem, aos poucos a gente pode ceder uma outra voz. E por isso que é importante permanecermos firmes. Caminhamos um pouco mais, recebemos aí o terceiro ponto aí, está no capítulo 10. Olha só o capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha aí no versículo... o capítulo 10. Versículo 8 em diante. Versículo 8 diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhe disse: ide servir ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com nossos filhos, com filhas e com o nosso rebanho, com nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Olha só o versículo 10, replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu deixe ir, e as crianças, vede, pois tende conosco más intenções, não há de ser assim. Olha agora, ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste, e os expulsaram da presença de Faraó. Outra proposta indecente, vai, mas deixa tudo e vai só os homens. O que nos diz isso, irmãos? Essa proposta realmente é maligna diante dos conceitos de Deus. E Moisés é firme, vai só os homens e deixa o resto para trás. É isso que ele fala aqui, não? Somente vós os homens serviu ao Senhor. Irmãos, hoje, se nós trouxermos para hoje, aplicarmos hoje, essa proposta está aí. Vá só o homem e deixa a família para trás. E vai minando, e a família vai deixando, o homem vai fazendo as coisas e a família vai padecendo. E tem consequências graves, por isso que é importante andar junto. A família tem que entender, o marido, o pai, por onde está indo, o caminho de Deus, a família comprometida com Deus, e vai ficando os filhos para trás, a família, a esposa. Não era isso que Deus queria, e Moisés sabia muito bem, foi firme, falou não, e ele queria só os homens. Hoje não é diferente. Pode ir, mas só você que compromete. E a família vai ficando distante, vai ficando uma família com uma linguagem difícil. O pai, o marido falando e os filhos entendendo, a esposa, por quê? Porque não estão acompanhando por onde está indo o caminho. Então isso é muito sério, porque realmente a família vai padecendo e vai tendo consequências graves. Muito bem. Agora, por último, no capítulo 10, olha só, versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, a derradeira agora, olha o que ele diz: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado e as vossas crianças irão também convosco. Então agora ele muda, fala, vai, mas deixa o rebanho. Vai com a turma, vai com as crianças e tal.
Olha que Moisés responde. Moisés respondeu: Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até cheguemos lá. Irmãos, o propósito de Deus era que toda a família e todos os seus pertences pudessem sair e servir ao Senhor. Se nós pensarmos hoje, aqui é ver a firmeza de Moisés, não negociar a proposta do faraó. Hoje não é diferente, aplicarmos para a nossa vida hoje. Estamos recebendo proposta maligna, de que vai e serve, mas deixa as coisas. Nós temos que servir ao Senhor com tudo que somos e com tudo que temos. Nenhuma unha ficará. Moisés foi firme. Ele foi firme aqui. E que nós possamos também, nós servir ao Senhor com a nossa família, com os nossos pertences, com o nosso bolso, com tudo que temos e com tudo que somos. É interessante isso. Essa proposta está aí. Os filhos e filhas ficam realmente dentro desse contexto. Então você vê agora, quando nós voltamos agora lá no texto, lá em Josué, lá no último versículo 17, no penúltimo versículo que nós lemos, a gente vê aquela história que eles contaram. Eles, os pais que reconheceram de onde Deus tirou. Irmãos, se ficasse alguém para trás, se os filhos ficassem, aquela história não era completa. Então a importância que é todo. E hoje, irmãos, de nós estarmos renovando essa aliança com Deus. Ver de onde Deus os tirou e ver onde que Deus realmente está querendo com tudo isso. Então eu diria para os irmãos que Deus estabeleceu princípios para o casamento, para a família. Nós temos princípios para isso. E é interessante que precisamos submeter a esses princípios. São padrões que Deus estabeleceu. Não cabe a nós querer negociar e nem querer dar ordem para Deus. Basta nós submetermos. A igreja precisa da família. A família é viver para a glória de Deus. E se nós olharmos, por exemplo, Paulo fala em Efésios, ele tem princípios ali, com relação ao lar cristão, com o marido, a esposa, no capítulo 5, a partir do versículo 22 até o 33, depois a gente entra um pouquinho mais no pedaço do capítulo 6, caminhamos ali primeiro até o versículo 4, ele fala com os filhos e pais também, tem princípios, padrões, nós não vamos entrar nisso hoje, o tempo não permite, e não é o propósito. Depois em Colossenses há uma redundância também, Paulo fala ali os deveres da família, ele trabalha no capítulo 3, versículo 18 até o versículo 21, e não só Paulo, Pedro também. Deus usa Pedro para também trazer princípios ali no capítulo 3, Ele fala da vida exemplar cristã, os deveres dos casados, do primeiro versículo até o versículo 7. Então Deus tem princípios, padrões, que são imutáveis. Quando nós deixamos esses princípios, nós sofremos. O problema não está com Deus, está conosco. Então é importante nós olharmos para isso, irmãos. Esses tempos difíceis, essas propostas desses mundos, elas são contrárias aos princípios de Deus. Elas querem ferir, elas querem distanciar nós, do povo de Deus, do próprio Deus. Essa é a proposta maligna. Começou lá e ela vai até o fim. Por isso que nós somos salvos da condenação eterna. Esse cântico que nós cantamos hoje. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Paulo trabalha esses pontos em Romanos. E nós vamos ser salvos um dia da presença do pecado. Nós estamos tendo luta diária. O pecado, nós temos essa natureza ainda pecaminosa dentro de nós. Somos justificados pela fé mediante a graça. Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Mas Agostinho diz que nós continuamos ainda pecadores. E nós precisamos da graça dele, para nós combatermos a cada dia esse pecado. É uma luta, eu quero fazer isso, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quis, quando eu não queria, mas quando eu vi eu já fiz, é uma luta diária isso. Todos os dias nós precisávamos falar: Senhor, eu quero o Senhor, eu estabeleci a minha vida para Ti, eu sei de onde o Senhor me tirou, ninguém podia chegar onde o Senhor chegou. Se nós estamos em Cristo hoje, foi pela graça de Deus.
foi pela mão potente de Deus, e eu devo isso a Deus, com gratidão a Deus. Nós não devemos mais nada para Deus, mas nós temos que ter gratidão a Deus, esse amor por ser responsivo a essa graça maravilhosa. Então, essa proposta está aí, mas nós possamos coibi-la. De que jeito? Expressando realmente a vida, a santidade, a graça, o temor a Deus, o compromisso com Deus. Então é essa a importância que nós estamos, conhecendo a Deus, amando o Senhor, conhecendo Deus em Cristo Jesus. Essa é a importância que nós precisamos. A família está firme no Senhor. Venha lutas, Jesus, quando desceu ali, quando ele estava ali no monte, ali aquelas bem-aventuranças, ali falando, no monte, no terno ali, ele fala que os dois ouviram ali, fala que as duas casas, mas uma ouviu, e a outra, aquela que ouviu e praticou, grande é a tempestade, a luta vem nas duas, mas aquele que não ouviu, não praticou, grande foi o quê? A ruína. Então nós não podemos só ouvir. A importância de nós estarmos comprometidos com Deus. Eu sei que é luta, irmão. Não é, eu estou falando aqui o que eu passo. É com luta, é com dificuldade. Mas Deus vai dando graça para nós. Senhor, eu errei aqui, eu pequei aqui, me perdoa, Senhor. Me dê graça, eu quero continuar amando o Senhor. As maravilhas que o Senhor já fez. Eu não quero ficar para trás. Está aí as propostas, mas eu quero fechar para todos elas. Eu quero me abrir cada dia mais contigo. Nós somos chamados para conhecer Deus em Cristo Jesus, ter relacionamento com Ele, intimidade com Deus, E é isso que Deus quer mesmo, porque quanto mais o casal vai tendo esse compromisso com Deus, a salvação individual, o marido comprometido com Deus, buscando essa intimidade com Deus, a esposa, idem, a família vai sendo beneficiada com isso. As coisas não são de uma hora para outra, é uma vida, é um caminhar. Arrependimento, não arrependemos aquele dia, mas arrependimento é um caminho que você vai andar a vida toda. Nós temos que arrepender, E Deus nos dá esse dom, é um dom até que Ele que nos concede isso. É bondade e misericórdia, é o amor de Deus. E é isso, irmãos, você vê a situação hoje, essa situação, essa ideologia de gênero, casamento homossexual, isso tudo, a gente olhar isso, ainda poder amar essas pessoas. Senhor, eu quero amar, mas eu não ser conivente com isso, mas também não se assustar, porque está aí. Qual o nosso compromisso? É se lançar para Deus, conhecer Deus, estar cuidando da família, se comprometendo com Deus a cada dia mais, para a glória de Deus, porque nós não resolvemos o problema da família pela família, somente em Deus, Cristo Jesus, nele nós somos mais do que vencedores, nele, Ele nos fortalece. E eu queria... eu sei que o propósito não é esse, mas de falar de encontros de casais, mas eu tenho um livro aqui antigo, muitos aqui conhecem, já leram, Se Eu Começasse a Minha Família de Novo, de John Dresch. É um livro muito gostoso, é fininho, bom de ler, e aqui ele fala os princípios para tudo, para o marido, para a esposa, para os filhos e tal. Eu só gostaria de ler um pedacinho, para a gente poder entender um pouco do fio da meada, desse contexto, que nós estamos trabalhando nessa noite. É a palavra dele aqui, de Drescher, John Drescher, e especificamente aqui eu amaria mais a minha família, minha esposa. Então ele vai contando o que ele poderia fazer. Se eu pudesse começar a minha vida de novo, eu ia fazer isso. Então, é muito gostoso, e a gente pode entender, porque a gente erra em muita coisa lá atrás, mas Deus é misericordioso, eu quero melhorar o que eu errei, e a gente vai, e ele fala aqui, quando uma criança sabe que seus pais se amam, ela sente segurança, estabilidade e uma atmosfera de santidade em torno da vida, que ela não pode experimentar por outro meio. É visual, ela vê, criança. Essa criança encontra também uma alegria nas relações que, de outra forma, não poderia conseguir. Visualizando aí os pais andando no caminho de vida com Deus e tal, ela vai sendo beneficiada, desfrutando daquele prazer, daquela graça maravilhosa dentro do lar. A criança que sabe que seus pais se amam, não precisa de muita explicação sobre o caráter do amor de Deus ou da beleza do sexo. Ela não precisa explicar muito, porque a criança é mais visual, parece que a linguagem mais de entender, de ver, a gente vê aí,
a netinha, a gente vê as experiências que a gente vai tendo, ela vai vendo, e daqui a pouco se você não fazer alguma coisa, ela vai fazer aquilo. Então parece que é o visual, elas estão olhando, estão fotografando tudo, e vão guardando aqui, elas vão, Então a criança ele fala isso, enquanto a mãe e o pai sorriem com amor, a criança em troca sorri para eles e para o mundo à sua volta. O amor que ela percebe entre pai e mãe flui livremente para ela, criança, preparando-a para reconhecer o amor real em todas as suas relações futuras. Ela vai levar isso para frente, lá no seu casamento. Deixando que meus filhos, olha só o que ele diz, deixando que meus filhos saibam que amo a sua mãe. Importante isso, os filhos saber que os pais amam. Eu procuraria ser mais fiel ao fazer pequenas coisas para ela. Olha só, Dresch está falando isso. O verdadeiro amor é visível. Mostro a ela pequenas amabilidades, tais como participar mais do serviço caseiro, ir lá querer fazer, lavar a louça. Eu sei que às vezes eu sou impedido porque não faço bem feito, então às vezes não deixa que eu for fazer. Mas pelo menos você se mostra, dá lá serviço caseiro, oferecer-lhe pequenos presentes em ocasiões especiais, escrever-lhe carta de amor quando estou longe de casa. São pequenas coisas, mas tem grande valor. A mulher é pega, ela quer isso, ela é mais pelo ouvir, ela precisa ouvir, precisa ver. E depois ele fala assim, tomo-a pela mão quando passeamos nos parques ou bosques, e sussurro palavras de amor por ela aos ouvidos de meus filhos. Conta para os filhos, quero que você saiba que eu amo, papai ama a mamãe. Isso vai criando uma atmosfera de graça, a família vai sendo protegida, vai crescendo na graça, no conhecimento, Deus é louvado, o casamento, a família para a glória do Senhor, e nós vamos sendo desvencilhados de tudo isso. Eu queria concluir aqui com um texto que Paulo fala em Colossenses. Olha só que interessante. Paulo fala em Colossenses, no capítulo 2, são 3 versículos ali, no capítulo 2, ele fala assim, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo vós pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Olha só, Paulo está mostrando a luta que ele estava tendo com relação aos laodicenses, para que o coração deles fosse vinculado. Então ele trabalhava incessantemente e tal, para que o coração deles fosse vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza dessa forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. E ele diz aí, vírgula, qual que é o mistério de Deus? Põe da vírgula. Cristo. Outra vírgula. O mistério de Deus é Cristo. Agora preste atenção que ele continua falando no versículo 3. Em quem, ou seja, em quem que é? Em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, para nós estarmos realmente nesse empenho, nesses dias, os cuidados para com a família nesses tempos difíceis, não tem outro jeito. Aqui Paulo fala algo fascinante, ele fala em todos os tesouros. Os irmãos assistiram aqueles filmes gostosos de a gente assistir, Em busca do tesouro, como é que aquele filme fala? É uma aventura. O tesouro nunca está de que jeito? Isso, ele nunca está aqui, facinho de você ver. Está oculto, ele está escondido, você tem que vasculhar, pegar um mapa, É uma aventura, é dinâmico. Aqui, Cristo, nós precisamos conhecê-lo, vasculhar, buscá-lo. Em Cristo Jesus. Então é um empenho a cada um de nós. É gostoso, porque a gente vai fazendo isso, ele vai se fazendo conhecido. Nós vamos buscando e ele vai se fazendo conhecido. E nós vamos achando um tesouro aqui, outro ali, e vamos sendo edificados, Deus é glorificado, a família desfruta disso, a igreja é agraciada, e Deus é, acima de tudo, Ele é glorificado. Então é um tesouro, que todos nós possamos nos empenhar nesses dias tão difíceis.
na busca desse tesouro que é Cristo, né? Aonde que está? O que tem lá? Tesouro da sabedoria e do conhecimento. Estão ocultas, não está assim. Tem que buscar. Nós temos que nos gastar tempo para isso. Estudando a palavra, buscando a palavra, orando todo o tempo, participando de reuniões como essa, todas as reuniões do corpo de Cristo. É assim que nós vamos conhecendo Deus na pessoa de Cristo, o Supremo Criador. Amém, irmãos. Que Deus conceda a graça a todos nós, nesses dias. Eu sei que às vezes a gente pode pensar, mas eu estou tão distante. Não tem problema. Deus é um Deus misericordioso. Nunca despreze o dia dos pequenos começos. Hoje é o tempo de nós começarmos. Nada está perdido. Senhor, é verdade, eu tenho falhado aqui, mas o Senhor me perdoa. Mas eu quero, Senhor, me ajuda eu entrar nos trilhos de novo. Eu quero tomar essa resolução, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com dificuldade, com luta, mas Deus vai indo, porque Ele está interessado mais do que nós. E aí as coisas vão acontecendo, né? Todo mundo é com luta, nada é sem luta. E buscando esse tesouro, mas em cima de tudo, buscando esse tesouro, a cada dia mais, se aprofundando, Ele vai se revelando, e nós vamos, e Deus vai sendo glorificado, e nós vamos desfrutando da beleza, da santidade de Deus, dessa graça maravilhosa. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa hora importante da Tua igreja, reavaliarmos, para que, à luz da Tua palavra, nós possamos ver essa situação terrível que estamos passando. Mas existe um Deus soberano, nosso Senhor Jesus Cristo, que está de braços abertos, sempre nos acolhendo para que continuemos conhecendo Deus na pessoa de Cristo, cuidando da família para a Tua glória cada dia mais. São tempos difíceis, mas nós temos o Senhor acima de tudo, porque o mundo foi tudo, foi o Senhor que criou, e o Senhor sabe de todas as coisas. Desperta em mim, em nós, na Tua igreja, esse desejo de busca por Ti, esse prazer em Ti a cada dia mais. Desperta isso em cada coração, Pai, para que continuemos amando o Senhor de todo o nosso coração, buscando conhecer a Deus na pessoa de Cristo, tendo esse relacionamento, essa intimidade contigo, e despertando todos os princípios para a família. Nos ajuda a praticar tudo isso, Senhor, para que a nossa família possa ser uma família que glorifique e honre o Senhor. Pai, nós pedimos em súplica pela Tua igreja, que a Tua igreja continua sendo abastecida pelo Teu Espírito e a Tua palavra, fortalecida na Tua graça, desenvolvendo a Tua salvação a cada dia mais. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.